Meu filho apareceu na minha porta com um sorriso que não chegava aos olhos e uma pasta de documentos debaixo do braço. Anunciou sem cerimônia que tinha vendido minha casa, aquela que levei 30 anos para construir, e que já tinha até escolhido o asilo onde eu iria morar. Disse isso como quem anuncia uma promoção no supermercado, sem peso, sem culpa. Mas o que ele não sabia é que aquela casa já não era mais minha há 6 meses. E quando a ficha caiu, quando ele entendeu que tinha perdido tudo por conta da própria ganância, já era tarde demais. Aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras. Acordei às 6 horas, preparei meu café preto na chaleira velha, sentei na varanda da frente e fiquei observando o sol clarear o quintal. As jabuticabeiras que plantei há 20 anos estavam carregadas. O cheiro de terra molhada da noite anterior ainda pairava no ar. Era minha rotina, meu lugar, minha paz. Até que ele apareceu. O carro estacionou em frente ao portão com aquele ronco de motor importado. Marcelo desceu usando terno cinza, sapato engraxado e uma expressão de quem já tinha tudo resolvido. Nem bom dia me deu direito. Entrou, jogou a pasta na mesa da sala e soltou a bomba. Pai, vendi a casa. Já está tudo certo. O comprador paga à vista. Você vai para um lugar melhor, mais adequado para a sua idade. Um asilo com enfermagem, alimentação controlada, tudo certinho. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Não disse nada. Apenas respirei fundo, tomei mais um gole do meu café e esperei. Ele continuou. Olha, eu sei que pode parecer drástico, mas é o melhor para todo mundo. O senhor não tem mais condição de cuidar de um imóvel desse tamanho sozinho. E essa casa tá valendo mais de 2 milhões, pai. É dinheiro parado. A gente pode investir, fazer render. A gente. Ele disse a gente, mas o que ele queria dizer era ele. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Antônio, tenho 72 anos. Nasci e fui criado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalhei 45 anos como torneiro mecânico. Depois montei minha própria oficina de usinagem. Foi com o suor do rosto, mão calejada e coluna dolorida que construí essa casa tijolo por tijolo. Comprei o terreno em 1983, quando ainda era só mato e formiga. Ergui os alicerces, levantei as paredes, coloquei cada telha com minhas próprias mãos nos fins de semana. Minha esposa, Dona Cida, ficou ao meu lado durante toda a construção. Ela escolheu a cor das paredes, plantou as primeiras mudas no jardim e bordou as toalhas da cozinha. Morreu há 7 anos de um câncer que não perdoou. Desde então, moro sozinho aqui. Sozinho, mas não abandonado. Marcelo é meu único filho. Sempre foi. Dei estudo, roupa, comida, mesada. Paguei faculdade particular de administração. Dei carro quando ele fez 18 anos. Ajudei no casamento. Mas com o tempo, percebi que nada disso criou vínculo. Criou expectativa. Expectativa de herança. Depois que a mãe dele morreu, as visitas começaram a rarear. No começo, ele vinha uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. No último ano, contei nos dedos 4 visitas. E todas elas terminaram com o mesmo assunto. Pai, já pensou em vender essa casa? Pai, o senhor não acha que está muito grande para o senhor sozinho? Pai, essa região valorizou muito, sabia? Cada conversa era uma sondagem disfarçada de preocupação. Ele nunca perguntou se eu estava bem. Nunca trouxe os netos para me visitar. Nunca ficou para almoçar, sempre tinha pressa, sempre tinha compromisso. A relação entre nós azedou devagar, como leite esquecido no sol. Não foi de uma hora para outra. Foi um acúmulo de pequenas friezas, de silêncios incômodos, de telefonemas não retornados. Eu ainda ligava nos aniversários dele, mandava mensagem nas datas importantes. Ele respondia com emojis. Só isso. Um coração, um joinha. Nada de voz, nada de presença. Tem um dia que ficou marcado na minha memória. Foi no meu aniversário de 70 anos, há 2 anos. Acordei cedo, arrumei a casa, preparei uma carne assada com aquele tempero que a Cida ensinava. Fiz farofa, vinagrete, arroz branco.
Coloquei a mesa bonita, com toalha de tecido e guardanapos dobrados. Mandei mensagem para o Marcelo avisando que tinha feito almoço. Ele respondeu às 11 da manhã. Pai, não vai dar. Tenho compromisso. Parabéns aí. Sentei sozinho à mesa. Comi olhando para a cadeira vazia na minha frente. Aquela cadeira onde a Cida se sentava. Onde o Marcelo sentava quando era criança, reclamando de verdura no prato. Aquela cadeira que agora só acumulava silêncio. Mas a vida tem dessas ironias. No mesmo dia, à tarde, apareceu na minha porta um rapaz que eu não via há quase 5 anos. Rafael. Ele estava passando pelo bairro. Reconheceu a casa e resolveu dar um alô. Quando abri a porta e vi aquele sorriso largo, aquele abraço apertado, senti algo que há muito tempo não sentia. Acolhimento. Rafael tinha 28 anos naquela época. Conheci ele quando era apenas um moleque de 15, magro, sujo, pedindo comida na porta da minha oficina. Não dei dinheiro. Dei trabalho. Coloquei ele para varrer o chão, organizar as ferramentas, limpar as máquinas. Pagava um valor simbólico por dia, mas sempre garantia que ele almoçasse comigo. Com o tempo, descobri a história dele. Filho de mãe solteira, que morreu quando ele tinha 12 anos. Pai nunca conheceu. Viveu em abrigo por um tempo, fugiu, dormiu na rua, se virou como podia. Quando chegou até mim, estava quase desistindo de tudo. Eu não fiz nada de extraordinário. Apenas tratei ele como gente. Ensinei o básico de mecânica. Dei roupa que não usava mais. Paguei um cursinho técnico à noite. Quando ele completou 18, arrumei uma vaga para ele numa metalúrgica maior, com carteira assinada. Foi crescendo, estudando, se desenvolvendo. E naquele dia, 2 anos atrás, ele voltou. Não para pedir nada, só para agradecer. Trouxe um bolo de chocolate, dessas padarias boas do centro, e sentou comigo na varanda. Conversamos por 3 horas. Ele me contou que tinha terminado o técnico, que estava fazendo faculdade de engenharia à noite, que trabalhava como supervisor numa fábrica. Ficou sabendo que era meu aniversário, porque viu minha foto numa rede social que alguém tinha marcado anos atrás. Veio só para me dar um abraço. E ficou. Comeu da minha carne assada, riu das minhas histórias antigas, me ouviu falar da Cida com paciência. Quando foi embora, já de noite, me abraçou na porta e disse: Seu Antônio, o senhor salvou minha vida. Nunca vou esquecer. Fiquei parado no portão, vendo o carro velho dele sumir na esquina. E pensei: esse menino tem mais consideração por mim do que meu próprio sangue. Depois daquele dia, Rafael começou a aparecer com mais frequência. No começo, era uma vez por mês. Ligava antes, perguntava se podia passar para tomar um café. Sempre trazia algo, um pacote de biscoito, uma revista. Uma vez trouxe até uma muda de orquídea que plantamos juntos no jardim. Ele nunca pedia nada. Apenas vinha, conversava, ajudava em algum reparo da casa. Trocou a resistência do chuveiro quando queimou. Consertou o portão que estava emperrando. Pintou a cerca da frente num sábado inteiro, sem eu pedir. Eu insistia em pagar, mas ele recusava. Dizia que não era trabalho, era gratidão. E aos poucos, sem perceber, comecei a esperar pelas visitas dele. Eram o ponto alto da minha semana. Enquanto isso, Marcelo sumia cada vez mais. Ligava só quando precisava de algo. Uma vez me pediu dinheiro emprestado para pagar uma dívida de cartão de crédito. 5.000 reais. Passei na conta dele sem perguntar quando ia devolver. Nunca devolveu. Nem mencionou o assunto de novo. Outra vez apareceu pedindo que eu assinasse como avalista num financiamento de apartamento. Expliquei que não podia comprometer meu nome, que já estava velho, que não tinha renda fixa além da aposentadoria. Ele ficou irritado. Disse que eu estava sendo egoísta, que ele era meu filho, que eu tinha a obrigação de ajudar. Obrigação. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Obrigação de ajudar quem nunca demonstrou afeto real. Obrigação de sustentar um padrão de vida que não era meu. Obrigação de ser reserva financeira para quem me via como banco, não como pai. Foi nessa época, há cerca de 1 ano, que comecei a repensar minha vida.
Sentava na varanda de noite, olhava para aquela casa enorme e vazia e me perguntava: para que tudo isso? Para quem estou guardando? A resposta sempre vinha rápida e dolorida: para ninguém. Marcelo não queria a casa para morar, queria para vender. Não tinha interesse em preservar as memórias da mãe dele, as árvores que plantamos juntos, os azulejos que a Cida escolheu um por um. Para ele era apenas um imóvel, um ativo, um número numa planilha. E foi justamente nessa fase de reflexão que Rafael apareceu com uma notícia. Tinha sido promovido a gerente na fábrica onde trabalhava. Estava animado, mas também preocupado. Disse que ia precisar se mudar para mais perto do trabalho, mas que o aluguel na região era caro. Ofereci a ele um dos quartos vagos da minha casa. 3 quartos estavam fechados há anos, acumulando poeira e solidão. Ele hesitou no começo, não queria me dar trabalho. Insisti. Disse que seria bom ter companhia, que a casa estava grande demais para um velho sozinho. Ele aceitou, e foi a melhor decisão que tomei. Rafael mudou para cá há 10 meses. Trouxe apenas o essencial: roupas, livros, um notebook velho. Não fez barulho, não bagunçou, não invadiu meu espaço. Apenas passou a fazer parte da rotina da casa de forma natural. Acordávamos no mesmo horário. Ele ia para o trabalho cedo, mas sempre tomava café comigo antes. Conversávamos sobre coisas simples: o trânsito, o tempo, alguma notícia do jornal. Nada profundo, mas presente. E presença é tudo que um velho precisa. Nos finais de semana, ele ajudava com as tarefas da casa. Limpávamos o quintal juntos, podávamos as árvores, consertávamos o que estava quebrado. Às vezes íamos ao mercado juntos. Ele empurrava o carrinho, eu escolhia as frutas. Parecia coisa boba, mas era nesses momentos que eu sentia que não estava sozinho. Rafael cozinhava bem. Aprendeu por necessidade, mas tinha jeito. Vez ou outra preparava um macarrão com molho caseiro, uma carne acebolada. Jantávamos juntos assistindo ao noticiário. Depois ele ia estudar para a faculdade e eu ficava lendo ou vendo algum programa na televisão. Era uma rotina simples, mas cheia. Cheia de pequenos gestos que somavam. Ele trazendo remédio da farmácia sem eu pedir. Eu lavando a roupa dele junto com a minha. Ele ligando do trabalho perguntando se eu precisava de alguma coisa do mercado. Foi nessa convivência que percebi algo que deveria ter sido óbvio desde o começo. Família não é só sangue. É presença, é cuidado, é respeito. E Rafael tinha tudo isso. Enquanto isso, Marcelo continuava distante. Quando ficou sabendo que Rafael estava morando comigo, ligou irritado. Pai, o senhor colocou um estranho dentro da sua casa? O senhor tá ficando louco? Ele não é estranho. É um rapaz que eu ajudei e que agora me ajuda. Ah, então é isso. Ele tá se aproveitando do senhor. Deve estar de olho na herança. Herança. Sempre voltava nisso. Marcelo, ele não quer nada de mim além de um lugar para morar. Paga as contas, ajuda na casa, me faz companhia. O senhor tá sendo ingênuo, pai. Esse tipo de gente sabe se aproveitar de velho sozinho. Esse tipo de gente. Como se Rafael fosse um oportunista, um golpista. Como se bondade fosse sempre interesseira. Como se não existisse gente boa no mundo, apenas calculistas. Desliguei o telefone irritado. Não porque o Marcelo estava preocupado comigo, mas porque ele estava preocupado com o próprio bolso. Foi depois daquela ligação que tomei minha decisão. Não foi impulsiva. Foi pensada, refletida, conversada com gente de confiança. Procurei um advogado, um velho conhecido da época da oficina, homem sério e discreto. Expliquei minha situação. Disse que queria fazer uma doação em vida da minha casa para Rafael. O advogado me alertou sobre todas as implicações legais, os custos, a possibilidade de contestação futura. Perguntou se eu tinha certeza. Tenho. Ele preparou toda a documentação. Levou 3 meses para regularizar tudo. Escritura, registro em cartório, transferência no imposto. Paguei todas as taxas com o dinheiro que tinha guardado. Assinei tudo de próprio punho, em plena consciência, testemunhado e autenticado. Quando tudo ficou pronto, chamei Rafael para uma conversa séria. Era uma tarde de sábado. Sentamos na varanda,
Preparei um café forte e coloquei os documentos na mesa. Rafael, preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou os papéis com cuidado. Começou a ler. Vi o exato momento em que entendeu. Os olhos dele arregalaram. O rosto ficou pálido, a mão tremeu levemente. Seu Antônio, o senhor não precisava fazer isso. Eu sei que não precisava, mas quis. Mas essa casa vale muito dinheiro. O senhor trabalhou a vida inteira por ela. E agora eu quero que fique com quem realmente se importa comigo, não com o valor dela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Depois olhou nos meus olhos, os olhos dele marejados. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continua sendo quem você é. Ele me abraçou. Foi um abraço longo, apertado, honesto. O tipo de abraço que meu filho nunca me deu. E naquele momento eu soube. Tinha feito a coisa certa. Combinamos de manter isso em segredo por enquanto. Não por malícia, mas porque não havia necessidade de anunciar. A casa era dele no papel, mas continuávamos morando juntos, dividindo o espaço, vivendo a mesma rotina. Rafael insistiu em começar a pagar as contas da casa todas. Água, luz, gás, internet, IPTU. Dizia que agora era responsabilidade dele. Eu tinha minha aposentadoria, que dava para minhas despesas pessoais e supermercado. Entramos num acordo justo. A vida seguiu assim por meses. Tranquila, rotineira, leve. Eu acordava sem peso na consciência, sem medo de ficar sozinho, sem ansiedade sobre o futuro. Sabia que se algo acontecesse comigo estaria em boas mãos, e que a casa que construí com tanto suor não viraria apenas dinheiro em conta bancária de alguém que nunca a valorizou. Marcelo continuou sumido. Ligava de vez em quando, conversas rápidas e vazias. Como é que tá, pai? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Respostas automáticas dos dois lados. Ele não queria realmente saber. Eu não queria realmente contar. Até que, 6 meses depois da doação, numa terça-feira de manhã, ele apareceu. Sem avisar, sem ligar antes. Estacionou na frente, desceu com aquela pasta debaixo do braço e aquele sorriso falso. E soltou a bomba. Pai, vendi a casa. Naquele momento, todo o planejamento silencioso que eu tinha feito ganhou sentido, porque eu sabia exatamente o que estava por vir. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha o controle da situação. Tomei um gole do meu café, olhei para ele com calma e disse: "Você não pode vender o que não é mais meu." A expressão dele mudou na hora, de confiante para confuso, de confuso para alarmado. Como assim não é mais seu? A casa foi doada há 6 meses. Agora pertence ao Rafael. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo ficou parado, processando, tentando entender se aquilo era piada, blefe ou realidade. Quando percebeu que era real, a máscara de civilidade caiu. O senhor fez o quê? A voz dele subiu 2 tons. As veias do pescoço saltaram. Ele jogou a pasta na mesa com força, fazendo as xícaras de café tremerem. O senhor doou minha herança para um estranho? Não era sua. Era minha. E fiz o que achei certo. O senhor tá senil? Tá louco? Esse cara te manipulou. Ninguém me manipulou. Tomei essa decisão sozinho, consciente e assessorado por advogado. Marcelo começou a andar de um lado para o outro na sala, passando a mão no cabelo, respirando fundo como quem tenta se controlar, mas não consegue. Eu sou seu filho. Seu único filho. Eu sei quem você é. Então como é que o senhor faz uma coisa dessas? Trabalhou a vida inteira, construiu essa casa e vai dar para um qualquer que apareceu do nada? Ele não apareceu do nada. Eu o ajudei há mais de 10 anos. E ele nunca me abandonou. Nunca me tratou como banco. Nunca me humilhou. Eu nunca te humilhei. Não? Então, o que foi aquele aniversário de 70 anos em que você não apareceu? O que foi aquela vez que pediu 5.000 reais e nunca mais tocou no assunto? O que foi aquela ligação me chamando de egoísta porque não quis ser seu avalista? Marcelo parou de andar. Olhou para mim com uma mistura de raiva e surpresa, como se não esperasse que eu tivesse guardado cada uma dessas coisas. Eu estava ocupado, pai. Eu tenho uma vida.
tenho trabalho, tenho família. Eu também era sua família. Mas você só lembrava disso quando precisava de alguma coisa. Ele apontou o dedo na minha direção, o rosto vermelho. Isso não vai ficar assim. Vou processar. Vou provar que o senhor não estava em plenas condições mentais quando assinou esses papéis. Pode tentar. Mas eu passei por avaliação médica antes de fazer a doação. Tenho laudos, tenho testemunhas, tenho tudo registrado em cartório. Fiz as coisas direito justamente para evitar esse tipo de tentativa. Ele ficou sem resposta. Olhou ao redor, para a casa, para os móveis, para as paredes que ele tinha certeza que um dia seriam dele transformadas em dinheiro. E agora não eram nada. Apenas memórias que ele nunca valorizou. O senhor vai se arrepender disso. Não vou. Pela primeira vez em anos tenho certeza de uma decisão. Marcelo pegou a pasta com raiva, bateu a porta ao sair e foi embora acelerando. O barulho do motor sumiu na distância, deixando apenas o silêncio da manhã e o canto dos pássaros no quintal. Fiquei sentado na varanda, terminando meu café. Não senti culpa. Não senti dúvida. Apenas um alívio profundo de quem finalmente tinha encerrado um ciclo que já deveria ter acabado há muito tempo. Rafael chegou do trabalho no fim da tarde. Notou minha expressão diferente, mais séria, mas também mais leve. Aconteceu alguma coisa, seu Antônio? Meu filho esteve aqui hoje. Ele sentou ao meu lado, atento. E aí? Descobriu sobre a doação. Não foi uma conversa fácil. Imagino. E como o senhor tá? Em paz. Ele assentiu, respeitando meu silêncio. Não fez mais perguntas. Apenas ficou ali, presente. E aquela presença silenciosa valia mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Marcelo tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Mandou mensagens longas, cheias de acusações e autopiedade. Não respondi. Ele precisava entender que não havia volta. Que dessa vez o não era definitivo. Uma semana depois, recebi a visita de uma advogada. Ela se apresentou como representante do Marcelo. Disse que vinha em nome dele para tentar um acordo. Meu cliente está disposto a não questionar judicialmente a doação, desde que o senhor reverta pelo menos metade do imóvel em favor dele. Não há acordo possível. A doação está feita, registrada e irreversível. O senhor entende que isso pode gerar um processo longo e desgastante para todos os envolvidos? Entendo. Mas também entendo que meu filho está mais preocupado com o valor financeiro do que com qualquer outra coisa. E eu não vou ceder a isso. Ela tentou argumentar mais um pouco, mas percebeu que não ia conseguir nada. Deixou um cartão de visita caso eu mudasse de ideia e foi embora. Rasguei o cartão assim que ela saiu. Rafael acompanhou tudo calado. Depois, quando ficamos sozinhos, ele me disse: Seu Antônio, se o senhor quiser reverter isso para evitar problema, eu entendo. Não quero ser motivo de briga entre o senhor e seu filho. Você não é o motivo. Ele é. E não vou voltar atrás. Mas e se ele processar mesmo? Que processe. Fiz tudo certo, tenho tudo documentado. E mais importante, fiz o que era justo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixo: Eu nunca vou conseguir agradecer pelo que o senhor fez por mim. Você já agradece todo dia. Só de estar aqui, de cuidar, de se importar. Isso vale mais do que qualquer casa. E era verdade. Porque no fim a gente descobre que construção não é só de tijolo e cimento. É de presença, de cuidado, de respeito. E essas coisas, o Marcelo nunca soube construir. 2 semanas se passaram. Marcelo não deu mais notícias diretas, mas soube por terceiros que ele estava realmente movendo um processo. Alegava que eu estava senil, que tinha sido influenciado, que a doação era inválida. Meu advogado me tranquilizou. Disse que tínhamos toda a documentação necessária, laudos médicos recentes, comprovando minha plena capacidade mental, testemunhas idôneas. O processo seria apenas um desperdício de tempo e dinheiro. Mas eu sabia que para Marcelo não era sobre ganhar. Era sobre punir. Punir porque eu tinha ousado escolher alguém que não fosse ele. Punir porque eu tinha provado que amor e sangue nem sempre andam juntos. Punir porque ele tinha perdido o controle da narrativa. Mas eu estava em paz. Dormia bem.
Acordava descansado, passava meus dias sem ansiedade, cuidava do meu jardim, conversava com Rafael, assistia meus programas. Vida simples, mas plena. Um sábado de manhã, enquanto podávamos as roseiras do jardim lateral, Rafael puxou o assunto. Seu Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor se arrepende de alguma coisa na criação do Marcelo? Parei de podar, pensei por um momento. Não sei se arrependo, mas reconheço que talvez tenha dado demais sem ensinar o valor das coisas. A mãe dele também tinha esse jeito. A gente queria poupar ele do sufoco que a gente passou, mas no fim acho que poupamos demais. E agora? Agora não tem mais o que fazer. Ele é adulto, fez suas escolhas. Eu também fiz as minhas. Continuamos trabalhando em silêncio. O sol estava quente, mas uma brisa leve tornava o trabalho agradável. Quando terminamos, Rafael preparou um suco de limão gelado. Sentamos na sombra da mangueira, suados, mas satisfeitos. Sabe, seu Antônio, eu nunca tive um pai. Minha mãe fazia o que podia, mas morreu cedo. Passei anos achando que família era só quem dividia sangue. Até conhecer o Senhor. Você me ensinou que família é quem escolhe ficar. Quem cuida mesmo quando não tem obrigação. Quem respeita, mesmo quando pode se aproveitar. Ele falava olhando para o copo, meio sem jeito, mas sincero. Quando o Senhor me deu essa casa, no começo eu fiquei até assustado. Achei que não merecia, mas depois entendi que não era sobre merecer. Era sobre o Senhor reconhecer em mim algo que talvez o próprio filho dele não tenha reconhecido no Senhor. Olhei para aquele rapaz que tinha entrado na minha vida como um pedinte magro, e agora era um homem formado, trabalhador, íntegro. E pensei, não foi sorte, foi escolha. Escolha minha de ajudá-lo. Escolha dele de retribuir com caráter. Você merece sim, Rafael. Não pela casa em si, mas pelo que representa. Representa confiança, gratidão, continuidade. Quando eu morrer, quero que essa casa continue sendo um lar. Não um investimento, não um ativo financeiro. Um lar. E vai ser, seu Antônio. Prometo. Ficamos ali sentados até o sol começar a baixar, conversando sobre amenidades, rindo de bobagens, aproveitando o simples fato de estarmos vivos e bem. Esses momentos, aprendi, são os que realmente importam. Não os grandes gestos, não as declarações pomposas, apenas a presença compartilhada. À noite, enquanto jantávamos, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Antônio? Era a voz da Beatriz, minha ex-cunhada e irmã da Cida. Não falava com ela há quase um ano. Oi, Beatriz. Tudo bem? Olha, eu não queria me meter, mas preciso te contar. O Marcelo me ligou hoje. Tá espalhando para a família inteira que você tá senil, que um aproveitador te manipulou, que a gente precisa fazer alguma coisa. Suspirei. Já esperava por isso. E o que você acha? Ela hesitou. Depois respondeu com a franqueza que sempre teve. Eu acho que você sempre foi o homem mais lúcido que eu conheci. E se você tomou essa decisão, deve ter seus motivos. Só te liguei para te avisar que tem gente comprando a história dele. Obrigado por me avisar, Beatriz. Mas eu tô em paz com o que fiz. Imagino. A Cida ficaria orgulhosa de você, sabia? Essa frase me pegou de surpresa. A voz embargou um pouco. Por quê? Porque ela sempre dizia que você tinha um coração grande demais para esse mundo. E que o Marcelo tinha puxado ao pai dela, que só pensava em dinheiro. Ela sofria com isso, Antônio. Nunca tinha ouvido isso. A Cida nunca tinha me dito nada. Ela nunca falou nada comigo sobre isso, porque tinha medo de te magoar. Mas ela via o jeito que ele te tratava. E sofria calada, esperando que com o tempo ele mudasse. Mas não mudou. Não mudou. E ela saberia entender sua decisão. Agradeci a ligação. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um tempo. Rafael estava lavando a louça, mas percebeu minha expressão. Más notícias. Não. Só confirmação de que eu fiz a coisa certa. Ele assentiu e voltou à louça. Fiquei pensando na Cida, em como ela tinha carregado aquela dor sozinha, em como tinha tentado proteger nosso filho.
acreditando que o amor materno poderia moldar o caráter dele. Mas caráter não se molda só com amor. Precisa de limites, de exemplo, de consequências. Talvez eu também tenha falhado nisso. Talvez tenha sido permissivo demais, condescendente demais. Mas não dá para voltar atrás no tempo. Só dá para lidar com o agora. E agora, minha escolha estava feita. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei uma foto antiga. Era do aniversário de 5 anos do Marcelo. Ele estava sentado no meu colo, sorrindo para a câmera, segurando um carrinho de bombeiro vermelho que eu tinha dado de presente. Eu estava sorrindo também, olhando para ele com aquele orgulho de pai. Olhei para aquela foto por um longo tempo tentando encontrar o momento exato em que tudo mudou. Mas não consegui, porque não foi um momento. Foi uma soma de pequenas escolhas, pequenas ausências, pequenas demonstrações de desprezo que foram se acumulando até criar um abismo intransponível. Guardei a foto de volta na gaveta. Não com raiva, mas com aceitação. Aquele menino da foto não existia mais, e o homem em que ele se transformou não era alguém que eu reconhecia como meu. Na manhã seguinte, domingo, acordei com Rafael já preparando café. Ele tinha comprado pão francês quentinho e feito suco de laranja espremido na hora. Achei que a gente podia tomar café na varanda hoje. Tá um dia bonito. Sentamos lá fora, aproveitando o sol suave da manhã. Os passarinhos cantavam nas árvores, o cheiro de terra molhada da rega matinal perfumava o ar. Era desses momentos simples que a gente só valoriza quando tem companhia para compartilhar. Seu Antônio, tava pensando aqui. O senhor não quer que a gente faça uma pequena reforma naquele quartinho dos fundos? Tá meio abandonado. Podia virar uma biblioteca, um ateliê, sei lá. A ideia me agradou. Aquele quarto tinha sido do Marcelo quando adolescente. Depois virou depósito de tralhas. Transformá-lo em algo novo parecia simbólico. Gostei da ideia. Uma biblioteca seria bom. Tenho livros espalhados pela casa toda sem lugar certo. Então vamos fazer. Posso chamar um amigo meu que trabalha com marcenaria. A gente faz um orçamento, vê o que cabe no bolso. Combinado. E assim ficou decidido. Começaríamos a reforma no fim de semana seguinte. Seria uma forma de renovar a casa, de dar novo significado aos espaços, de criar algo nosso. Durante a semana, Rafael mediu o cômodo, fez esboços, pesquisou preços. Estava empolgado com o projeto. Eu também. Fazia tempo que não via a casa como algo vivo, em transformação. Tinha me acostumado a vê-la apenas como memória congelada. Na quinta-feira, recebi uma intimação judicial. O processo do Marcelo tinha sido oficialmente aberto. Ele alegava incapacidade mental minha, influência indevida, vício de consentimento. Pedia a anulação da doação e, caso fosse negada, indenização por danos morais. Danos morais. Porque eu tinha escolhido doar minha própria casa para quem eu quisesse. Liguei para meu advogado. Ele já esperava por isso. Antônio, como eu disse, isso é apenas protocolar. Vamos responder com toda a documentação que temos. Laudos médicos, testemunhas, histórico de abandono afetivo dele. Vai ser tranquilo. Mas vai demorar? Pode levar alguns meses, talvez um ano. Mas o senhor pode ficar tranquilo. A doação foi feita de forma legal, com todas as formalidades cumpridas. Agradeci e desliguei. Contei para Rafael, que ficou preocupado. E se ele conseguir reverter? Não vai conseguir. Mas mesmo que conseguisse, eu dormiria tranquilo sabendo que fiz o que achei certo. O senhor é muito mais forte do que eu imaginava, seu Antônio. Não é força. É cansaço de carregar peso que não é meu. No sábado, começamos a reforma do quartinho. O amigo do Rafael, um rapaz chamado Paulo, veio tirar as medidas finais. Decidimos fazer estantes de madeira de pinos, simples, mas bonitas, que ocupariam 3 paredes inteiras. Na 4ª parede, deixaríamos espaço para uma poltrona de leitura e uma luminária. Enquanto o Paulo fazia os cálculos, Rafael e eu começamos a esvaziar o cômodo. Tinha muita coisa ali. Caixas de ferramentas antigas, roupas que ninguém mais usava, brinquedos do Marcelo criança que a Cida não teve coragem de jogar fora. Encontrei um caminhãozinho de madeira que eu mesmo tinha feito para ele quando tinha 3 anos.
Estava empoeirado com uma roda solta, mas ainda inteiro. Peguei na mão, limpei com a manga da camisa. Rafael percebeu. Era dele? Era. Fiz numa noite depois do expediente. Não tinha dinheiro para comprar brinquedo de loja, então improvisava. Ficou bem feito. O senhor tem talento. Tinha. Faz tempo que não mexo com madeira. Podia voltar. A gente pode montar uma pequena oficina no fundo do quintal. A ideia me animou. Fazia décadas que não trabalhava com marcenaria artesanal. Tinha sido meu primeiro ofício antes de virar torneiro mecânico. Sabe que não é má ideia? Sempre quis voltar a fazer isso. Então vamos fazer. Depois que terminar a biblioteca, a gente monta a oficina. Guardei o caminhãozinho numa caixa separada. Não ia jogar fora. Mas também não ia ficar preso a ele como relíquia de um passado que não voltava mais. Ia apenas guardá-lo como memória do que fui, não do que podia ter sido. Passamos o dia inteiro organizando, limpando, separando o que era lixo do que podia ser doado. No fim da tarde, o cômodo estava vazio, pronto para a transformação. Parece maior assim vazio, né? Parece. E vai ficar melhor ainda quando estiver pronto. Jantamos cedo, cansados do trabalho físico. Depois sentamos na sala assistindo a um filme antigo que passou na televisão. Era um western italiano, desses que eu assistia com meu pai quando era criança. Rafael nunca tinha visto, mas gostou. No meio do filme ele comentou: engraçado pensar que antigamente as coisas eram mais simples. Ou pelo menos pareciam. Eram e não eram. Os problemas eram diferentes, mas existiam. A diferença é que a gente vivia mais devagar. Tinha tempo para sentir as coisas. Hoje tudo é muito rápido. É. E no meio dessa correria, a gente esquece do que importa. Relacionamento precisa de tempo. Não dá para ter vínculo real com pressa. Ele ficou pensativo. É por isso que eu gosto de morar aqui. Parece que o tempo anda mais devagar. No bom sentido. Sorri, porque era exatamente isso que eu sentia também. Na segunda-feira, meu advogado me ligou com novidades. O juiz tinha marcado uma audiência de conciliação para dali a 3 semanas. Era padrão em casos de disputa familiar. Seria uma tentativa de acordo antes do processo seguir. O senhor vai precisar ir. E é bom o Rafael ir também, já que ele é parte interessada. Eu vou. E vou tranquilo. Ótimo. Vou preparar toda a documentação. Vamos mostrar que não há qualquer irregularidade na doação. Avisei Rafael. Ele ficou nervoso. Nunca participei de nada assim. Não sei como funciona. É tranquilo. Vamos só contar a verdade. Não tem nada para esconder. E se o juiz achar que eu te manipulei, não vai achar. Tem laudo médico, tem testemunhas, tem histórico. A verdade está do nosso lado. Mas percebi que ele estava realmente ansioso. Não era medo de perder a casa. Era medo de ser visto como vilão, como aproveitador. Porque, diferente do Marcelo, Rafael tinha caráter. E quem tem caráter se importa com a própria imagem. Fica tranquilo, Rafael. Eu vou deixar bem claro que essa foi uma decisão minha, consciente e planejada. Ninguém vai te acusar de nada. Ele assentiu, mas ainda parecia preocupado. Eu entendia. Estava prestes a ficar cara a cara com alguém que o odiava sem nunca tê-lo conhecido de verdade. Alguém que o via apenas como obstáculo, não como pessoa. Os dias que antecederam a audiência foram tensos. Rafael ficava mais quieto, mergulhado em pensamentos. Eu tentava manter a rotina normal, mas também sentia um peso no ar. Na sexta-feira, antes da audiência, a reforma da biblioteca ficou pronta. As estantes estavam lindas, cheirando a madeira nova, esperando para serem preenchidas. Paulo tinha feito um trabalho impecável. Começamos a organizar os livros. Eu tinha muito livro acumulado, romances antigos, livros técnicos de mecânica, alguns de história que a Cida colecionava. Rafael também trouxe os dele. Livros de engenharia, alguns romances mais modernos, até umas histórias em quadrinhos antigas que guardava desde a adolescência. Misturamos tudo nas estantes, sem ordem muito rígida. Ficção ao lado de não ficção, clássicos ao lado de populares. Rafael brincou.
Uma biblioteca democrática. Exatamente. Quando terminamos, ficamos parados na porta, admirando o resultado. Aquele espaço que antes era depósito de passado, tinha virado promessa de futuro. Ficou bonito, seu Antônio. Ficou. E foi bom ter um projeto, me distraiu. A gente pode fazer mais, tem outros cômodos que dá para renovar. Vamos com calma. Primeiro resolver essa audiência. Depois a gente pensa no resto. Ele concordou. Mas eu via nos olhos dele a vontade de continuar transformando aquela casa. De torná-la realmente nossa. Não apenas minha ou dele, mas nossa. No sábado, véspera da audiência, acordei mais cedo que o normal. Não tinha dormido bem. Não era medo do resultado. Era cansaço antecipado do confronto. Eu não queria ver o Marcelo. Não queria ouvir suas acusações, suas distorções da realidade. Mas sabia que era necessário. Às vezes a gente precisa enfrentar o desconforto para poder seguir em frente de verdade. Tomei café sozinho, antes do Rafael acordar. Fiquei na varanda vendo o sol nascer, ouvindo a cidade despertar aos poucos. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. A decisão da doação, a reação do Marcelo, a paz que encontrei ao lado de alguém que realmente se importava. Não me arrependi de nada. Rafael acordou perto das 8. Veio para a cozinha com cara de quem também não tinha dormido bem. Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Café? Por favor. Sentamos juntos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio. O senhor já pensou no que vai falar amanhã? Pensei. Vou falar a verdade. Que você me ajudou quando ninguém mais ajudava. Que foi presença quando meu filho era ausência. Que essa casa não é recompensa, é reconhecimento. Ele engoliu seco. E se o juiz não entender? Então paciência. Mas eu vou falar do jeito que sinto. Sem enfeite, sem drama. Só o que aconteceu. Passamos o resto do dia tentando nos distrair. Assistimos televisão, fizemos almoço juntos, cuidamos do jardim. Mas a tensão estava ali, pairando sobre nós. À noite, antes de dormir, Rafael bateu na porta do meu quarto. Seu Antônio, posso falar uma coisa? Claro, entra. Ele sentou na beirada da cama, meio sem jeito. Eu só queria que o senhor soubesse que, independente do que acontecer amanhã, esses meses morando aqui foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez eu senti que tinha uma família de verdade. E isso não tem preço. Fiquei emocionado. Não esperava por aquilo. Para mim também, Rafael. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. A sensação de ser importante para alguém. Ele me abraçou, rápido, mas sincero. Depois saiu desejando boa noite. Deitei na cama olhando para o teto. Pensei em quantas vezes tinha deitado ali sozinho, sentindo o peso da solidão, a dor do abandono. E como agora, mesmo com um processo judicial à espera, eu me sentia completo. Porque no fim, a gente não precisa de muito. Precisa de alguém que chegue em casa e pergunte como foi o dia. Alguém que divida o café da manhã e o peso dos problemas. Alguém que fique não porque tem que ficar, mas porque quer. E eu tinha encontrado isso no lugar mais improvável. Num menino que um dia apareceu na porta da minha oficina pedindo comida. A vida tem dessas ironias bonitas. Domingo amanheceu nublado. Não chovia, mas o céu estava carregado, pesado. Parecia combinar com o clima do dia. Vesti minha melhor calça social, uma camisa branca que tinha guardada para ocasiões importantes, e o sapato que só usava em casamento e enterro. Rafael também se arrumou. Calça jeans escura, camisa clara, sapato fechado. Parecia mais velho assim, mais sério. Pegamos o carro dele e fomos para o fórum. Meu advogado tinha pedido para chegarmos meia hora antes para uma conversa final. Ele estava nos esperando na porta, pasta debaixo do braço, expressão confiante. Bom dia, Antônio. Rafael. Bom dia, Dr. Aguiar. Ele nos levou para uma salinha vazia. Fechou a porta. Vou ser rápido. A audiência vai ser informal, mas séria. O juiz vai tentar um acordo. Vai perguntar se há possibilidade de reverter parte da doação ou compensar financeiramente o Marcelo. Vocês sabem qual é a resposta? Não há acordo possível. Perfeito.
Então deixa eu fazer as perguntas que o juiz provavelmente vai fazer. Antônio, por que você decidiu fazer essa doação? Porque o Rafael esteve presente quando meu filho não estava. Porque presença vale mais que sangue. Porque eu quis garantir que minha casa ficasse com quem realmente a valoriza. Você estava em plenas condições mentais quando tomou essa decisão? Estava. Passei por avaliação médica antes. Conversei com o advogado. Pensei muito. Não foi impulso. Você se sente pressionado ou manipulado pelo Rafael de alguma forma? Não. Ele nem sabia que eu ia fazer isso. Só descobriu quando estava pronto. O Dr. Aguiar se virou para Rafael. Rafael, qual era a sua relação com o Antônio antes de morar na casa dele? Ele me ajudou quando eu era adolescente. Me deu trabalho, me ensinou profissão, pagou curso. Sempre fui grato. Quando ele ofereceu um quarto para eu morar, aceitei porque seria bom para os dois. Nunca pedi a casa, nunca sugeri doação. E o que você sente pelo Antônio? Rafael hesitou, depois respondeu com voz firme. Respeito, gratidão, carinho. É a pessoa mais íntegra que eu conheço. E se pudesse escolher um pai, seria ele. O Dr. Aguiar assentiu satisfeito. Perfeito. Mantenham exatamente esse tom na audiência. Honesto, direto, sem emoção exagerada. Mostrem que são pessoas sensatas, não manipuladas nem manipuladoras. Entramos na sala de audiência 15 minutos depois. Era menor do que eu imaginava. Simples. Uma mesa comprida, cadeiras de cada lado, o juiz ao fundo. Marcelo já estava lá, sentado ao lado da advogada dele. Quando nos viu, seu rosto se fechou ainda mais. Não olhei diretamente para ele. Sentei na cadeira que o Dr. Aguiar indicou, Rafael ao meu lado. O juiz era um homem de meia idade, óculos de grau, expressão cansada de quem já viu muita briga familiar. Bom dia a todos. Estamos aqui para tentar uma conciliação no processo número tal, movido pelo senhor Marcelo Silva contra seu pai, Antônio Silva, e o senhor Rafael Costa. Antes de começarmos formalmente, alguém gostaria de fazer alguma declaração inicial? Marcelo se adiantou. Sim, meritíssimo. Meu pai está sendo manipulado por esse rapaz que se aproveitou da vulnerabilidade dele, da solidão, para conseguir um imóvel que vale milhões. Isso é inaceitável. O juiz se virou para mim. Senhor Antônio, o senhor se sente manipulado? Não, meritíssimo. Tomei essa decisão sozinho, consciente, depois de muita reflexão. O senhor pode explicar as razões da doação? Respirei fundo e falei com calma. Meu filho raramente me visitava. Quando vinha, era para falar de dinheiro ou tentar me convencer a vender a casa. Nunca demonstrou interesse genuíno por mim. Já o Rafael, que não é meu sangue, esteve presente. Morou comigo, cuidou de mim, me fez companhia. Quando decidi doar a casa, não foi por pressão dele. Foi por reconhecimento. Reconhecimento de quem realmente se importou comigo como pessoa, não como herança. O juiz anotou algo, depois olhou para Marcelo. O senhor visitava seu pai com que frequência? Marcelo hesitou. Bom, eu trabalho muito, tenho família. Com que frequência? Umas 4, 5 vezes por ano. E o senhor Rafael? O Dr. Aguiar respondeu. Meritíssimo. Temos depoimentos de vizinhos confirmando que o Rafael mora com o senhor Antônio há quase 1 ano. E o visitava regularmente antes disso. O juiz se virou para Rafael. Senhor Rafael, o senhor pediu a doação em algum momento? Não, meritíssimo. Nem sabia que o seu Antônio ia fazer isso. Quando descobri, até tentei recusar, mas ele insistiu. Por que o senhor morava com ele? Porque ele ofereceu quando soube que eu precisava de um lugar mais perto do trabalho. E porque a gente tinha uma amizade antiga. O juiz ficou em silêncio por um momento, analisando os papéis. Vocês trouxeram documentação médica atestando a capacidade mental do senhor Antônio na época da doação? Sim, meritíssimo. Laudos de 2 médicos diferentes, psiquiatra e geriatra, ambos atestando plena capacidade cognitiva. O juiz leu os laudos com atenção. Enquanto isso, senti o olhar do Marcelo cravado em mim. Não retribuí. Não tinha mais nada a dizer para ele.
Depois de alguns minutos, o juiz se pronunciou. Vejam, está claro para mim que não há nenhuma irregularidade formal na doação. Foi feita em cartório, com testemunhas, com laudos médicos comprovando capacidade. Agora, a questão aqui é outra. É uma questão familiar, de mágoa, de relacionamento quebrado. Ele se virou para mim. Senhor Antônio, o senhor entende que essa decisão criou um rompimento definitivo com seu filho? Entendo. E foi uma consequência que eu aceitei quando tomei a decisão. Não há nenhuma possibilidade de acordo? Talvez uma compensação financeira para o senhor Marcelo? Não há. Marcelo bateu a mão na mesa. Isso é injusto. Eu sou filho dele. O juiz o repreendeu. Senhor Marcelo, por favor, mantenha a compostura. Mas é a verdade. Ele está sendo manipulado e o senhor não vê? O juiz suspirou. Senhor Marcelo, pelos documentos aqui apresentados, pelos depoimentos colhidos e pela própria postura do seu pai nesta audiência, não vejo qualquer indício de manipulação. Vejo uma pessoa lúcida que tomou uma decisão baseada em seus próprios critérios afetivos. Mas ele é meu pai, e aparentemente isso não foi suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero. Eu apenas sustentei o olhar, calmo. A advogada dele tentou argumentar mais um pouco, citou jurisprudências, falou de direito sucessório. Mas o juiz foi firme. Não há o que fazer. A doação é válida, foi feita em vida, com todos os requisitos legais cumpridos. O senhor Marcelo ainda tem direito à legítima quando o pai falecer, mas isso será calculado sobre o patrimônio que restar naquele momento. Não há como reverter a doação já consumada. Então está tudo perdido? Do ponto de vista jurídico desta ação, sim. Marcelo se levantou bruscamente. Isso não vai ficar assim. A advogada dele tentou acalmá-lo, mas ele saiu da sala batendo a porta. Ela pediu desculpas ao juiz e foi atrás dele. O juiz se virou para nós. Lamento que tenha chegado a este ponto, mas pela documentação e pelos depoimentos, não tenho como anular a doação. Ela é válida. Obrigado, meritíssimo. Saímos da sala em silêncio. No corredor vi Marcelo encostado na parede, de costas para nós. A advogada falando baixo com ele. Não nos aproximamos. Apenas seguimos para a saída. Lá fora, Rafael soltou o ar que parecia estar segurando há horas. Acabou? Acabou. O doutor Aguiar nos acompanhou até o estacionamento. Foi tranquilo. O juiz viu claramente que não há caso. Se o Marcelo insistir em recorrer, vai só gastar dinheiro. Mas está encerrado. Agradeci. Apertei a mão dele e entramos no carro. Rafael dirigiu em silêncio até sairmos do centro. Só então ele falou. Como o senhor está se sentindo? Pensei por um momento. Aliviado. Triste. Mais aliviado. Triste por quê? Porque confirmou o que eu já sabia. Que não tem mais volta. Que a relação com meu filho morreu de vez. Ele não disse nada, apenas dirigiu. Mas sua mão veio e tocou meu ombro num gesto de conforto silencioso. Quando chegamos em casa, o tempo tinha aberto. O sol apareceu por entre as nuvens, iluminando o jardim. As flores que a Cida tinha plantado anos atrás estavam floridas, coloridas, vivas. Entrei em casa, tirei o sapato apertado, vesti minha roupa confortável e sentei na varanda. Rafael trouxe 2 copos de suco gelado e sentou ao meu lado. Seu Antônio, posso te fazer uma pergunta? Pode. O senhor se arrepende de alguma coisa? Olhei para ele, para aquele rapaz que tinha virado tão importante na minha vida. Não me arrependo da doação. Não me arrependo de ter te ajudado. Me arrependo de não ter colocado limites no Marcelo antes. De ter deixado que ele crescesse achando que amor é obrigação, não escolha. Mas não dá para voltar atrás agora. Não dá. E tá tudo bem. Porque eu aprendi uma coisa nesses meses todos. A gente não pode controlar como os outros nos veem ou nos tratam. Só pode controlar como a gente reage a isso. E o senhor reagiu com dignidade. Tentei. Ficamos ali sentados, vendo a tarde ir embora devagar. Vizinhos passavam na rua, cumprimentavam. A vida seguia seu curso normal. E pela primeira vez em muito tempo eu sentia que fazia parte dela de verdade. Naquela noite, preparamos um jantar especial.
Nada muito elaborado. Só um macarrão com molho caseiro, salada e um vinho barato que tinha guardado. Era uma forma de celebrar não a vitória, mas o encerramento. O fim de um ciclo que precisava acabar. Durante o jantar, Rafael comentou: a gente podia começar a planejar aquela oficina de marcenaria. O que o senhor acha? Acho uma ótima ideia. Preciso de um projeto novo, algo para ocupar a cabeça. Então vamos fazer. Fim de semana que vem a gente compra o material. Combinado. Depois do jantar, sentamos na sala. Ele estudando no notebook, eu lendo um livro que tinha começado semanas atrás e não tinha terminado. Era uma cena doméstica simples, banal até, mas carregada de significado. Antes de dormir, passei na biblioteca nova. As estantes cheiravam a madeira. Os livros organizados esperando para serem lidos. Peguei um aleatoriamente. Um romance antigo da Cida. Na primeira página, havia uma dedicatória dela para mim escrita à mão. Para Antônio, que me ensinou que amor é presença. Com carinho, Cida. Fiquei olhando para aquela frase por um longo tempo. Amor é presença. Ela sabia disso. Tinha vivido isso comigo. E agora eu estava passando esse ensinamento adiante. Não para quem tinha meu sangue, mas para quem tinha meu respeito. Guardei o livro de volta na estante, apaguei a luz e fui dormir. Pela primeira vez em meses, sem peso na consciência, sem dúvida no coração. Na segunda-feira voltei à rotina. Acordei cedo, tomei café, fui cuidar do jardim. Rafael foi trabalhar, mas antes me abraçou na porta como tinha virado costume. Qualquer coisa me liga, tá? Tá. Vai tranquilo. Passei o dia mexendo na terra, podando as plantas que precisavam, regando as que estavam secas. O trabalho físico sempre foi terapêutico para mim. Tirava a cabeça dos problemas, trazia paz. No meio da tarde, a campainha tocou. Quando abri o portão, era a Beatriz, minha ex-cunhada. Estava com uma sacola de compras na mão e um sorriso meio sem jeito no rosto. Oi, Antônio. Posso entrar? Claro, Beatriz. Entra. Sentamos na varanda. Ela tirou da sacola um bolo caseiro, desses que ela sempre fez bem. Trouxe para você. Lembrei que você gostava. Obrigado. Não precisava. Eu sei. Mas quis. Fiquei sabendo da audiência. Como foi? Foi tranquilo. O juiz manteve a doação. Ela assentiu como se já esperasse por isso. O Marcelo me ligou ontem. Estava transtornado. Disse que você escolheu um estranho em vez dele. E eu escolhi. Mas não por maldade. Por coerência. Eu sei. E eu apoio sua decisão, Antônio. A Cida ia apoiar também. Você acha? Tenho certeza. Ela via o jeito que o Marcelo te tratava. Sofria com isso. Mas tinha esperança que ele mudasse. Só que ele não mudou. Não mudou. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. E esse Rafael, como ele é? É um bom rapaz. Trabalhador, respeitoso, presente. Tudo o que eu precisava nessa fase da vida. Então você fez certo. E não deixa ninguém te fazer sentir culpa por isso. Não vou deixar. Ela ficou mais um pouco, conversamos sobre amenidades, sobre como o bairro tinha mudado, sobre os netos dela que estavam crescendo. Quando foi embora, me abraçou apertado. Se cuida, Antônio, e pode contar comigo para o que precisar. Obrigado, Beatriz. Ver a Beatriz me fez bem. Era uma conexão com o passado, com a Cida, mas sem julgamento, sem cobrança. Apenas afeto genuíno de quem entendia minhas razões. À noite, quando Rafael chegou, contei sobre a visita. Ele ficou aliviado. É bom saber que tem gente da família que te apoia. É, mas mesmo se não tivesse, eu estaria em paz. Porque fiz o que tinha que fazer. Jantamos e depois fomos para a sala. Ele tinha trazido o orçamento da oficina de marcenaria. Sentamos na mesa, espalhamos os papéis, começamos a calcular custos. Vai precisar de uma bancada resistente, algumas ferramentas básicas, um espaço para armazenar madeira. Nada muito caro. Dá para fazer aos poucos. Gostei do planejamento. Você tem jeito para isso. Aprendi com o Senhor. Observando como o Senhor sempre fez tudo com calma, planejando cada passo. Sorri. Era verdade. Nunca fui de agir por impulso.
Sempre preferi pensar antes. Talvez fosse por isso que a doação tinha sido tão bem pensada, tão bem executada. Vamos começar no próximo sábado, então. Comprar o material, limpar o espaço no fundo do quintal. Combinado. Passamos a semana trabalhando no planejamento. Rafael fez desenhos técnicos da bancada, eu fiz lista de ferramentas que precisaríamos comprar, de ferramentas que eu ainda tinha guardadas da época da oficina. Na quinta-feira, recebemos uma carta registrada. Era do advogado do Marcelo informando que ele desistiria do processo. Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento de erro. Apenas a frase fria: meu cliente desistiu de prosseguir com a ação judicial. Mostrei a carta para Rafael. Acabou de vez então. Acabou. Como o senhor se sente? Pensei antes de responder. Vazio. Não é felicidade, não é tristeza. É só vazio. Como quando termina algo que já tinha acabado faz tempo, mas ainda se mantinha por teimosia. Entendo. Mas é um vazio bom, porque agora posso seguir em frente de verdade. E seguimos. No sábado, fomos cedo para a loja de materiais de construção. Compramos tábuas de madeira, parafusos, pregos, cola específica para marcenaria. Rafael carregava as peças pesadas. Eu escolhia os materiais com o olho crítico de quem conhecia o ofício. O vendedor, um senhor mais velho, perguntou: vão montar oficina? Vamos, pequena, só para hobby. Sorte sua ter um filho que ajuda nessas coisas. Olhei para Rafael. Ele também me olhou. Nenhum de nós corrigiu o vendedor. Porque no fundo, era exatamente isso. Não no sangue, mas no que importava. Chegamos em casa com o carro carregado. Passamos a tarde inteira organizando o espaço no fundo do quintal. Era um canto que ficava entre a área de serviço e o muro, coberto por um telhado de zinco velho, mas ainda funcional. Limpamos, varremos, tiramos as tralhas que estavam acumuladas. Descobrimos embaixo de um pano velho minha primeira bancada de marcenaria, aquela que usei quando comecei, há mais de 40 anos. Estava empoeirada, com cupim em alguns pontos, mas a estrutura ainda era sólida. Seu Antônio, olha isso! Dá para recuperar. Dá sim. Só precisa de uns reparos. Então vamos usar ela como base. A gente reforma e complementa. Foi o que fizemos. Passamos o fim de semana inteiro trabalhando naquela bancada. Rafael lixava, eu aplicava produto contra cupim. Ele reforçava as partes fracas. Eu ia guiando, ensinando, lembrando de técnicas que tinha aprendido com meu próprio pai décadas atrás. Era estranho como aqueles gestos voltavam naturalmente. A mão sabia onde bater o martelo. O olho identificava onde a madeira estava fraca. O corpo lembrava da postura certa para não forçar a coluna. O senhor tá animado, né? Tô. Fazia tempo que não mexia com isso. Esqueci como era bom trabalhar com madeira. Diferente de metal? Completamente. Metal é preciso, técnico, frio. Madeira é viva, tem personalidade. Cada pedaço é único. Gosto dessa filosofia. Terminamos no domingo à noite. A bancada estava renovada, firme, pronta para uso. Penduramos as ferramentas na parede em ganchos organizados. Empilhamos as tábuas de madeira num canto seco. A pequena oficina estava pronta. Ficamos parados na porta, admirando o trabalho. Agora o senhor precisa fazer alguma coisa. Testar. Vou fazer. Mas com calma, sem pressa. Quero pensar no que fazer. Pode ser qualquer coisa. Até brinquedos, como aquele caminhãozinho. A ideia me agradou. Brinquedos de madeira tinham algo de especial, de artesanal, que os industrializados não tinham. Sabe que não é má ideia? Posso fazer alguns. Depois a gente doa para alguma creche. Perfeito. E eu posso ajudar. O senhor ensina e eu vou aprendendo. Na segunda-feira, acordei com uma energia diferente. Não era só a rotina habitual. Era a expectativa de ter um projeto. Depois do café, fui para a oficina. Peguei um pedaço de madeira de pinus, apalpei, senti a textura, visualizei o que poderia fazer. Decidi começar simples. Um carrinho. Nada muito elaborado, apenas 4 rodas e um corpo retangular. Peguei a serra, marquei as medidas, comecei a cortar. As primeiras tentativas foram ruins.
A mão estava enferrujada, o corte saiu torto. Mas insisti, refiz, ajustei. Tentei de novo. Aos poucos o formato foi aparecendo. Passei a manhã inteira ali. Quando vi, já era quase meio-dia. Rafael tinha saído para trabalhar cedo. A casa estava silenciosa. Só o som da lixa na madeira e os pássaros no quintal. Terminei o carrinho no meio da tarde. Não estava perfeito, tinha imperfeições, mas estava honesto. Honesto no sentido de que mostrava o trabalho manual, o esforço, a dedicação. Quando Rafael chegou à noite, mostrei para ele. Ficou legal, seu Antônio. Tem personalidade, tem defeitos, mas tem charme. Brinquedo industrial não tem isso. Guardei o carrinho numa prateleira. Seria o primeiro de muitos. Nos dias seguintes fui fazendo outros. Um aviãozinho, um trem, uma casinha, cada um com suas imperfeições, cada um único. Rafael começou a ajudar nos fins de semana. Eu ensinava as técnicas básicas, ele absorvia rápido. Tinha mão boa para trabalho manual, paciência para refazer quando não saía certo. Viramos uma dupla. Eu projetava, ele executava algumas partes, eu finalizava. Era trabalho em conjunto, complementar. Uma tarde, enquanto trabalhávamos num quebra-cabeça de madeira, ele comentou: "Sabe, seu Antônio, eu nunca tive isso. Alguém para me ensinar coisas com paciência sem cobrar perfeição. Seu pai biológico não era presente? Nunca conheci. E a minha mãe trabalhava demais para ter tempo de ensinar qualquer coisa. Aprendi tudo na rua, na tentativa e erro. Então agora você está aprendendo do jeito certo. Com tempo, com calma." Ele sorriu, meio emocionado. E isso não tem preço. Os brinquedos foram se acumulando. Depois de um mês, tínhamos quase 20 peças prontas. Rafael sugeriu procurar uma creche ou orfanato para doar. Lembrei de uma creche comunitária que ficava perto da minha antiga oficina. Ligamos, explicamos que tínhamos brinquedos artesanais para doar. A coordenadora ficou animada. Marcou para buscarmos numa sexta à tarde. Quando chegamos lá, fomos recebidos por uma mulher de uns 50 anos. Sorriso largo, energia contagiante. Era a Dona Rosa, coordenadora e fundadora da creche. Vocês não sabem como isso ajuda. Brinquedo de madeira dura mais. É mais seguro para as crianças pequenas. Foi um prazer fazer. E podemos trazer mais quando tivermos. Vocês fazem por encomenda? Não. Fazemos por prazer. Mas se precisarem de algo específico, podemos tentar. Ela nos levou para conhecer a creche. Era um espaço simples, mas limpo, organizado, cheio de crianças pequenas brincando, rindo, correndo. Havia apenas 3 funcionárias para cuidar de todas elas. São quantas crianças? 23 no momento, mas sempre tem mais na lista de espera. E vocês se sustentam como? Doações, algumas ajudas da prefeitura, bazar beneficente. É apertado, mas a gente vai levando. Saí dali pensativo. Aquelas mulheres faziam um trabalho importante, essencial, mas com pouquíssimos recursos. Comentei com Rafael no caminho de volta. Pensa que a gente podia ajudar de outras formas também. Não só com brinquedos. Como assim? Sei lá, fazer uma reforma lá, pintar, consertar o que está quebrado. Tenho tempo, você tem disposição. Gostei da ideia. Podemos oferecer. No sábado seguinte voltamos lá. Conversamos com a Dona Rosa, oferecemos ajuda para reparos na estrutura. Ela aceitou na hora, emocionada. Começamos devagar. Consertamos as cadeirinhas que estavam quebradas, pintamos as paredes descascadas, trocamos a torneira que vazava. Eram coisas simples, mas que faziam diferença enorme no dia a dia deles. Passamos vários sábados ali. Sempre tinha algo para fazer. Um portão para consertar, uma janela para trocar, um muro para rebocar. Rafael chamou alguns amigos da fábrica. Montamos um mutirão. Em 2 meses a creche estava renovada. A Dona Rosa chorava toda vez que agradecia. Vocês não sabem o que isso significa. As crianças merecem um lugar bonito, seguro. Foi bom para nós também. Deu propósito. E era verdade. Aqueles sábados trabalhando na creche me fizeram sentir útil de um jeito que não sentia há anos. Não era só trabalho físico, era contribuição real para a comunidade.
As crianças começaram a nos reconhecer. Quando chegávamos, vinham correndo chamando: Seu Antônio, tio Rafael! Queriam mostrar os brinquedos que tínhamos feito, contar histórias, pedir para brincar junto. Teve um menino, o João, que grudou em mim. Era pequenininho, uns 4 anos, olhos espertos, cheio de perguntas. Sempre ficava do meu lado quando eu estava trabalhando. Seu Antônio, o que o senhor está fazendo? Tô consertando essa cadeira. Tava com o pé quebrado. E como conserta? Com cola, parafuso e paciência. Eu posso aprender? Pode. Mas tem que ter cuidado para não se machucar. Ensinava para ele o básico. Deixava segurar ferramentas leves. Explicava o processo. Ele absorvia tudo com curiosidade genuína. Um dia, a dona Rosa me contou a história dele. Mãe tinha abandonado quando ele era bebê. Estava no sistema de acolhimento esperando adoção. Criança maravilhosa, mas já tinha 5 anos, e a chance de ser adotado diminuía a cada ano que passava. Aquela informação ficou na minha cabeça. À noite, deitado, pensava naquele menino esperto, curioso, carente de figura masculina. Pensava em como a vida dá voltas estranhas. Eu tinha perdido a relação com meu filho biológico, mas tinha ganhado um filho de coração no Rafael. E agora aquele menino aparecia como se o universo estivesse me mostrando que ainda havia mais amor para dar. Comentei com Rafael. Você já pensou em adoção? Ele me olhou surpreso. Eu? Não, nunca. Sou solteiro, moro de favor. Não tenho estrutura para isso. E se tivesse? Pensaria? Sinceramente? Sim. Sempre quis ter família. Mas achei que não era para mim. Por que não? Sei lá. Acho que porque ninguém nunca acreditou em mim assim. Você foi o primeiro. Fiquei em silêncio pensando. Não era meu lugar sugerir algo tão sério, mas a semente estava plantada. Aquele menino, o João, lembrou você nessa idade. Abandonado, carente, mas cheio de vida. Rafael ficou pensativo. É verdade. Eu era igualzinho. Só queria alguém que se importasse de verdade. E hoje você é essa pessoa para ele. Mesmo sem saber, você já está sendo referência. Ele não disse mais nada, mas vi que a conversa tinha mexido com ele. Nas semanas seguintes, Rafael começou a passar mais tempo com o João. Levava gibis, ensinava a desenhar, brincava nos intervalos. O menino ficou ainda mais grudado nele. Um sábado, enquanto trabalhávamos no telhado da creche, a dona Rosa chamou Rafael para uma conversa particular. Fiquei de longe, mas vi pela expressão dele que era algo sério. Quando voltou, estava pálido. O que foi? Ela perguntou se eu consideraria adotar o João. E você? Eu não sei, seu Antônio. É muita responsabilidade. Eu trabalho muito, sou sozinho. Mas você tem uma casa, tem estabilidade. E mais importante, tem amor para dar. Tenho. Mas será que sou capaz? Nunca fui pai, não sei nem por onde começar, ninguém sabe. Eu não sabia quando o Marcelo nasceu, e mesmo assim criei ele. Errei em várias coisas, mas tentei. E se eu errar também? Vai errar. Todo pai erra. A diferença é tentar acertar, estar presente, se importar de verdade. Ele ficou em silêncio o resto da tarde, pensativo. Não pressionei. Era uma decisão que só ele podia tomar. Naquela noite, depois do jantar, Rafael me procurou na varanda. Seu Antônio, se eu decidir fazer isso, adotar o João, o senhor acha que eu consigo? Acho que sim. Você é trabalhador, responsável, tem coração bom. É tudo que uma criança precisa. Mas eu não tenho experiência com criança. Ninguém tem até ter. É aprendizado diário. E se ele não se adaptar? Se ele sofrer? Ou se ele florescer? Se ele tiver finalmente uma família de verdade, alguém que escolheu ele, não por obrigação, mas por querer. Ele respirou fundo. Eu quero. Deus sabe como eu quero. Só tô com medo de não ser o suficiente. Você é mais que suficiente. E não vai estar sozinho. Eu vou ajudar no que precisar. Sério? Claro. Nós somos família agora. E família cuida um do outro. Ele me abraçou ali mesmo, forte e emocionado. Obrigado, seu Antônio, por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Você só precisava de chance.
e agora vai dar chance para outro menino que precisa. Na segunda-feira, Rafael procurou a assistente social responsável pelo caso do João. Deu entrada no processo de adoção. Explicou que era solteiro, mas tinha emprego estável, casa própria, rede de apoio. O processo seria longo, cheio de burocracias, avaliações, entrevistas. Mas ele estava determinado, e eu estava ali, dando suporte em cada etapa. Fizemos adequações na casa. O quarto que tinha sido depósito e depois biblioteca ganhou uma segunda função. Um cantinho com cama pequena, escrivaninha simples, prateleira para brinquedos. Pintamos de azul claro, colamos adesivos de super-heróis que Rafael comprou. Quando ficou pronto, ficamos parados na porta admirando. Será que ele vai gostar? Vai adorar. É mais do que ele já teve na vida inteira. E se a adoção não for aprovada? Então esse quarto fica esperando, porque eu acredito que vai dar certo. Passaram-se 3 meses. Nesse tempo, Rafael manteve contato frequente com o João através de visitas autorizadas pela creche. Sempre levava algo: um livro, um brinquedo, um lanche especial. E sempre ficava algumas horas brincando, conversando, criando vínculo. O menino começou a chamá-lo de Pai Rafael. No começo, Rafael corrigia, com medo de criar expectativas que poderiam não se concretizar. Mas aos poucos, foi aceitando o título como promessa de futuro. Eu acompanhava tudo de perto. Vez ou outra ia junto nas visitas. O João tinha começado a me chamar de Vô Antônio. Não corrigi. Porque era exatamente isso que eu sentia. A alegria de vô, a preocupação de vô, o orgulho de vô. Um dia, a assistente social veio fazer visita domiciliar. Inspecionou a casa, conversou comigo, quis saber da minha relação com Rafael, do suporte que eu poderia dar. O senhor se considera a família dele? Considero. Não no sangue, mas no coração. E está disposto a ajudar na criação da criança? Estou. Com muita alegria. Ela anotou tudo, fez mais perguntas sobre rotina, sobre como seria a divisão de responsabilidades. Rafael respondeu tudo com segurança. Estava preparado, tinha estudado, tinha pensado em cada detalhe. Depois que ela foi embora, Rafael desabou no sofá. Foi tão difícil quanto entrevista de emprego. Mas você se saiu bem. Respondeu tudo certo. Espero que seja suficiente. Vai ser. Eles vão ver que você é a melhor opção para aquele menino. Mais 1 mês se passou. A ansiedade crescia a cada dia. Rafael mal dormia conferindo o telefone toda hora, esperando alguma notícia. Até que numa terça-feira, ligaram. Era a assistente social. A adoção tinha sido aprovada. Em 2 semanas, o João poderia ir morar com a gente definitivamente. Rafael desligou o telefone e ficou parado, processando. Depois olhou para mim com os olhos marejados. Consegui. Conseguiu. Vou ser pai. Vai. E vai ser um pai excelente. As 2 semanas seguintes foram de preparação intensa. Compramos roupas, sapatos, material escolar. Rafael matriculou o João numa escola próxima. Arrumamos o quarto com mais detalhes. Cortina nova, tapete fofo, abajur com formato de astronauta que o menino tinha amado numa loja. Preparei o coração também, porque sabia que a casa ia mudar. Não seria mais só nós 2, adultos, numa rotina tranquila. Seria barulho, correria, energia de criança. E eu estava pronto para isso. Mais que pronto, estava ansioso. No dia marcado, fomos buscar o João na creche. Ele estava com uma mochilinha nas costas, olhos arregalados, mistura de animação e medo. Vai ser para sempre mesmo? Rafael se ajoelhou na frente dele. Vai ser para sempre. Você vai morar com a gente. Vai ter seu quarto, sua família. Não vai precisar ter medo de nada nunca mais. E o vô Antônio vai também? Eu moro lá. Então vamos estar juntos todos os dias. Ele pulou no colo do Rafael, abraçando forte. A dona Rosa estava chorando. As outras funcionárias também. Eram lágrimas de alegria, daquelas que acontecem quando algo muito esperado finalmente se realiza. Colocamos a mochilinha no carro. O João sentou no banco de trás, cinto apertado, olhando pela janela com curiosidade. No caminho,
Rafael explicou como seria a rotina. Escola de manhã, ele trabalhando durante o dia, eu cuidando à tarde, jantares juntos, fim de semana com passeios. E se eu fizer arte? Todo mundo faz arte às vezes. O importante é aprender, pedir desculpa, tentar fazer diferente da próxima vez. E se eu ficar com saudade da creche? A gente pode visitar. A dona Rosa já disse que pode ir lá quando quiser. Isso pareceu acalmá-lo. Quando chegamos em casa, ele desceu devagar, olhando tudo com atenção. O jardim, as árvores, o portão. Tudo era novo, mas também era dele agora. Levamos ele para conhecer o quarto. Quando abriu a porta e viu tudo arrumado, os olhos dele brilharam. Isso tudo é meu? É seu. Ele entrou devagar, tocando em cada coisa com cuidado, como se tivesse medo que sumisse. A cama, os brinquedos, a escrivaninha. Parou na frente da prateleira onde estavam os brinquedos de madeira que eu tinha feito. O vô fez esses? Fiz. São para você. Todos? Todos. Ele pegou o carrinho, o aviãozinho, o trenzinho, sentou no chão e começou a brincar, perdido no próprio mundo. Rafael e eu ficamos na porta só observando. Foi naquele momento que senti algo que não sentia há muito tempo. Completude. A casa estava cheia, não de coisas, mas de vida, de propósito, de amor verdadeiro. Os primeiros dias foram de adaptação. O João acordava no meio da noite, assustado, achando que era sonho. Rafael ia até lá, acendia o abajur, mostrava que era real. É real, João, você tá em casa. Para sempre, para sempre. Aos poucos ele foi se soltando. Começou a brincar mais alto, a rir mais, a fazer perguntas sobre tudo. Era curioso, inteligente, ávido por aprender. Eu ensinava coisas simples, como regar as plantas, como preparar um sanduíche, como usar as ferramentas com segurança. Ele absorvia tudo com uma seriedade cômica para uma criança tão pequena. Rafael ensinava outras coisas, como escovar os dentes direito, como arrumar a cama, como se comportar na escola. Era um trabalho em equipe, cada um contribuindo com o que sabia. A escola foi outro desafio. No primeiro dia, ele não queria entrar. Ficou agarrado no Rafael, chorando. E se ninguém gostar de mim, vão gostar. Você é legal, esperto, educado. Vai fazer amigos rapidinho. E se eu não conseguir aprender, a gente vai te ajudar. Vô Antônio e eu vamos estudar com você todo dia. Convencê-lo levou 20 minutos, mas no fim ele entrou. Saímos de lá com o coração apertado, mas confiantes. Quando fomos buscá-lo à tarde, ele saiu correndo, mochila nas costas, falando sem parar. Pai, fiz um amigo. Chama Pedro. Ele me emprestou o lápis vermelho porque o meu quebrou. E a professora disse que eu desenhei muito bem. Rafael se ajoelhou abraçando ele. Tá vendo? Eu disse que ia dar tudo certo. Deu. Posso voltar amanhã? Claro que pode. Todo dia você vai. Em casa ele almoçou contando mais detalhes da escola, dos colegas, da professora. Era uma avalanche de palavras, de empolgação, de vida. À tarde, enquanto Rafael trabalhava, fiquei com ele. Fizemos o dever de casa juntos. Ligar os pontos, colorir desenhos, treinar o nome. Ele tinha dificuldade com algumas letras, mas era esforçado. Vô, como escreve amor? A-M-O-R. Quer que eu mostre? Quero. Escrevi no caderno dele com letra de forma. Ele copiou embaixo, caprichando em cada letra. Quando terminou, mostrou orgulhoso. Ficou bonito? Ficou lindo. É para você, porque você cuida de mim. Fiquei sem palavras. Aquela criança que mal me conhecia estava me dando uma lição sobre gratidão, sobre afeto, sobre como pequenos gestos significam tudo. Guardei aquele papel. Coloquei numa pasta que comecei a montar com as produções dele. Desenhos, dever de casa, bilhetinhos. Seria um registro de crescimento, de desenvolvimento, de história sendo construída. Os fins de semana viraram sagrados. Saíamos os três. Parque, sorvete, matinê de cinema. Coisas simples, mas que para o João eram novidade. Ele nunca tinha ido ao cinema. Nunca tinha tomado sorvete de 2 sabores. Nunca tinha brincado em playground sem hora para terminar.
Observava ele brincar e via o Rafael criança também se curando. Via que ao dar para aquele menino tudo que ele não teve, Rafael estava ressignificando a própria infância. Um sábado, estávamos no parque. O João brincava no escorregador, Rafael ficava por perto supervisionando. Sentei num banco só observando. Uma senhora idosa sentou ao meu lado. São seus? O neto e o filho. Que família bonita. É, demorou, mas encontrei. Ela sorriu e ficamos ali, cada um perdido nos próprios pensamentos. Pensei em como a vida tinha dado voltas improváveis. Comecei achando que morreria sozinho, num casa vazia, sem propósito. E agora estava ali, num parque, vendo meu neto de coração brincar, meu filho de coração cuidar. Não era a família que imaginei ter quando era jovem, mas era a família que tinha, e era perfeita do jeito que era. À noite, depois de colocar o João para dormir, Rafael e eu ficamos na varanda. Era a rotina nossa, aquele momento de conversa tranquila antes de dormir. Seu Antônio, eu queria agradecer. Pelo quê? Por tudo. Por me dar chance quando eu era ninguém. Por me ensinar a ser gente. Por me apoiar nessa adoção. Por ser meu pai quando eu não tinha nenhum. A voz dele embargou no final. Eu também estava emocionado. Você não precisa agradecer. Você me deu tanto quanto eu dei para você. Me deu companhia, propósito, família. Me ensinou que amor não tem a ver com sangue. Agora eu entendo por que o Senhor doou a casa para mim. Não era sobre dinheiro ou valor material. Era sobre continuidade. Sobre garantir que essa casa continuasse sendo lar, não investimento. E vai ser. Para sempre. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite. Lá dentro, o João dormia tranquilo, seguro, amado. E naquele momento tudo fazia sentido. Tudo tinha valido a pena. A dor do abandono do Marcelo, a coragem da doação, a construção dessa nova família improvável. Porque no fim, família não é sobre perfeição. É sobre presença, sobre escolha, sobre amor sem condições. Os meses foram passando. O João foi se desenvolvendo, ganhando confiança, se tornando mais falante, mais brincalhão. A casa vivia cheia de risos, de bagunça, de vida. Rafael mudou também. Ficou mais leve, mais paciente, mais completo. A responsabilidade de ser pai o amadureceu de um jeito bonito. E eu, observando tudo, sentia orgulho. Orgulho de vê-lo criando aquele menino com tanto cuidado, tanto amor. Uma tarde, 6 meses depois da adoção, recebi uma ligação. Era a Beatriz. Antônio, preciso te contar uma coisa. O que foi? O Marcelo foi internado. Teve um princípio de infarte. Tá estável agora, mas foi susto. Fiquei em silêncio, processando. Ele pediu por você. Quer te ver. Não sei se quero ir. Entendo. Mas talvez seja a última chance de vocês conversarem. Só estou avisando. Desliguei pensativo. Não sentia raiva do Marcelo, mas também não sentia vontade de reviver mágoas. O João percebeu minha expressão. Vô, tá triste? Um pouco, sim. Por quê? É complicado, pequeno. Coisas de adulto. Quando eu tô triste, o pai me abraça. Quer que eu te abrace? E sem esperar resposta, ele veio e me abraçou com aqueles bracinhos pequenos, mas que continham tanto afeto. Ri e chorei ao mesmo tempo. Obrigado, João. Você é muito especial. Você também, vô. À noite contei para Rafael sobre a ligação. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou: O senhor vai? Não sei. Parte de mim quer dar essa chance. Outra parte acha que não adianta. Talvez não seja sobre adianta ou não. Talvez seja sobre fechar ciclos em paz. Pensei no que ele disse. Tinha razão. Não era sobre reconciliação. Era sobre encerrar aquela história sem arrependimentos. No dia seguinte fui ao hospital. Sozinho. Rafael ofereceu companhia, mas era algo que precisava fazer sozinho. O hospital cheirava a desinfetante e ansiedade. Peguei a informação do quarto no balcão. Subi de elevador. O corredor era longo, silencioso, com aquela luz fria de hospital que deixa tudo mais pesado. Parei na porta do quarto. Respirei fundo. Bati de leve e entrei.
Marcelo estava na cama, pálido, mais magro, conectado a alguns aparelhos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai. Oi, Marcelo. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por alguns segundos, cada um esperando o outro começar. Obrigado por vir. Achei que não viria. Quase não vim. Ele assentiu, entendendo. Eu mereço. Sei que mereço. O que aconteceu? Estresse. Trabalho demais, vida desregrada. O médico disse que preciso mudar tudo. Rotina, alimentação, prioridades. Prioridades. E eu percebi, deitado aqui, que passei a vida inteira priorizando o que não importa. Como assim? Dinheiro, status, aparência. E esqueci do que realmente vale. Família. Presença. Tempo. Olhei para ele, procurando sinceridade. Via um homem quebrado, assustado, talvez finalmente enxergando o que sempre esteve na frente dele. Por que me chamou? Porque eu preciso pedir desculpa. De verdade. Não para me redimir. Não para mudar sua decisão sobre a casa. Só para você saber que eu sei que errei. Errou em quê? Em tudo. Em tratar você como banco. Em só aparecer quando precisava de algo. Em não valorizar enquanto tinha tempo. Sua voz quebrou no final. Ele chorava agora, sem esconder. Eu virei meu avô, pai. Aquele homem que a mãe sempre criticou por só pensar em dinheiro. Jurei que nunca seria assim, mas me tornei exatamente isso. Não disse nada. Apenas escutei. E o pior é que demorei um infarte para perceber. Tô aqui há 3 dias. Sozinho. Minha mulher veio uma vez, ficou 10 minutos. Meus filhos mandaram mensagem. Só. Ninguém realmente se importa. E eu entendi que é porque eu nunca me importei de verdade com ninguém também. Às vezes a gente precisa perder para aprender o valor das coisas. Eu perdi. Perdi você. Perdi a chance de conhecer o homem que meu pai é. Não só o provedor que ele foi. Eu também tenho culpa. Talvez tenha dado coisas demais. Presença de menos. Seu jeito de amar virou transacional porque foi assim que aprendi a demonstrar amor. Não era para ser desculpa, mas era verdade. Eu também tinha errado. Na dose, no jeito, no que priorizei. Pai, sobre aquele rapaz, o Rafael. Não precisa falar sobre isso. Preciso. Eu julguei errado. Fui preconceituoso, ganancioso. E quando a Beatriz me contou que ele tinha adotado uma criança, que vocês viraram uma família de verdade, eu senti vergonha. Vergonha de ter sido tão mesquinho. Ele precisava de chance. Dei a chance. Simples assim. E ele retribuiu de um jeito que eu nunca retribuí. Isso dói, pai. Dói perceber que um estranho foi melhor filho que eu. Ele não é melhor filho. Ele apenas estava disponível. E quando a gente está disponível, a gente cria vínculo. Marcelo limpou as lágrimas com a mão trêmula. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas será que um dia você consegue me perdoar? Pensei antes de responder. Perdão não é algo automático. Não é esquecer, não é fingir que não doeu. É liberar o peso, seguir sem rancor. Já perdoei, Marcelo. Perdoei quando decidi doar a casa, porque guardar raiva ia me consumir. Mas perdoar não significa voltar a ter o que tínhamos. Algumas coisas se quebram de um jeito que não tem conserto. Eu sei. Só queria que você soubesse que eu reconheço meus erros. E que se eu tiver mais tempo, vou tentar ser diferente. Você tem tempo. Só precisa escolher usar bem. Ficamos mais alguns minutos conversando. Ele perguntou sobre a casa, sobre a rotina. Contei sobre o João, sobre a oficina de marcenaria, sobre os trabalhos na creche. Ele escutou com atenção genuína, coisa rara nele. Quando me levantei para ir embora, ele segurou minha mão. Pai, eu te amo. Sei que não falei isso há anos. Mas te amo. Eu também te amo, Marcelo. Sempre amei. Só não consegui continuar me machucando por amor. Eu entendo. Melhoras e cuida da sua saúde, vou cuidar. Saí do hospital mais leve. Não era reconciliação completa, não era volta ao que era. Era apenas encerramento honesto. E às vezes é só isso que a gente precisa. No caminho para casa, parei numa padaria e comprei pão de queijo quentinho, aqueles que o João adorava. Cheguei e encontrei os dois no quintal, Rafael ensinando o menino a andar de bicicleta. Vô, olha,
Tô quase conseguindo. Tô vendo. Tá indo muito bem. Sentei na varanda assistindo. Rafael segurava a bicicleta, correndo ao lado, incentivando. O João pedalava concentrado, língua para fora, determinado. Quando finalmente conseguiu alguns metros sozinho, gritou de alegria. Consegui! Pai, viu? Consegui! Vi! Você é demais! Eles vieram para a varanda, suados e felizes. Servi o pão de queijo ainda quente. Fiz suco de limão gelado. Sentamos os três ali. Lanche da tarde, conversando sobre o dia. O João contou sobre a escola, sobre a lição de casa, sobre o amigo que tinha convidado ele para o aniversário no fim de semana. Rafael contou sobre um projeto novo no trabalho, sobre uma possível promoção. E eu apenas escutava, observava, absorvia aquele momento de simplicidade perfeita. Vô, o senhor tá quieto hoje. Tô só aproveitando. Aproveitando o quê? Vocês. Esse momento. Essa família. O João veio e sentou no meu colo. Coisa que fazia sempre que queria carinho. Eu gosto da nossa família. Eu também, pequeno. Muito. Rafael sorriu. Aquele sorriso tranquilo de quem encontrou seu lugar no mundo. À noite, depois de colocar o João para dormir, contei para Rafael sobre a visita ao hospital. Ele ouviu atento, sem julgar. Como o senhor se sentiu? Em paz. Não resolveu nada. Não mudou nada. Mas fechou uma porta que precisava ser fechada. E o senhor acha que ele realmente mudou? Não sei. Mas não é mais minha responsabilidade. Cada um segue seu caminho agora. Justo. Ficamos na varanda mais um pouco, em silêncio confortável. Depois, cada um foi para seu quarto. Deitei olhando para o teto, pensando em toda a jornada até ali. Tinha começado com mágoa, com sensação de abandono. Tinha passado por decisões difíceis, rompimentos dolorosos, mas tinha chegado em algo bonito. Uma família construída não no sangue, mas na escolha diária de estar junto. E percebi que essa era a lição mais importante. Família não é destino, é construção. E eu tinha construído algo sólido, verdadeiro, duradouro. Os anos foram passando. O João cresceu, virou um menino de 8 anos esperto, carinhoso, responsável. Ia bem na escola, tinha amigos, praticava esportes. Era uma criança normal, feliz, segura do seu lugar no mundo. Rafael tinha sido promovido. Ganhava bem, conseguiu até comprar um carro melhor. Mas nunca mudou sua essência. Continuava humilde, trabalhador, presente. Todo dia chegava em casa, abraçava o filho, conversava comigo, jantava com a gente. A casa continuava a mesma, mas transformada. As paredes tinham marcações de altura do João. A geladeira estava cheia de desenhos e boletins. O quintal tinha uma cesta de basquete que Rafael tinha instalado. A oficina tinha virado também espaço de projetos de escola do menino. Eu tinha envelhecido, claro. 80 anos, os movimentos mais lentos, algumas dores que não tinha antes. Mas a cabeça continuava boa. O coração continuava cheio. Ainda fazia meus brinquedos de madeira, agora com o João ajudando. Ele tinha jeito, assim como Rafael. Trabalhávamos os três juntos nos fins de semana, produzindo peças que doávamos para a creche da Dona Rosa. A creche tinha crescido também. Com as reformas que fizemos e algumas doações maiores que conseguiram, agora atendia 40 crianças. A Dona Rosa sempre nos recebia com alegria, dizendo que tínhamos sido anjos na vida delas. Marcelo se recuperou do infarte, mudou algumas coisas na vida dele. Trabalho menos, passou a fazer terapia, tentou se aproximar mais dos próprios filhos. Mandava mensagem para mim de vez em quando, perguntando como eu estava. Respondia educadamente, sem muita intimidade. Era o que dava para ser. Ele nunca conheceu o João pessoalmente. Não porque eu proibisse, mas porque não fazia sentido forçar algo artificial. Se um dia acontecesse naturalmente, que fosse. Mas não seria empurrado. Uma tarde de sábado, estava na oficina ensinando o João a lixar uma peça quando recebi visita inesperada. Era um homem jovem, uns 30 anos, acompanhado de uma mulher da mesma idade. Seu Antônio? Sim, sou eu. Meu nome é Felipe.
Fui vizinho do senhor há uns 20 anos quando eu era criança. Não sei se lembra. Olhei melhor para ele. Os traços eram familiares, mas não consegui situar exatamente. Minha família morava na Casa Azul, 3 portas para baixo. O senhor me deu uma bicicleta velha uma vez, lembra? Aí a memória clareou. Um menino magrinho, filho de uma família pobre, que olhava com inveja as outras crianças de bicicleta. Eu tinha uma antiga guardada no fundo do quintal. Reformei e dei para ele. Lembro, sim. Felipe, o menino das entregas. Isso, eu trabalhava entregando pão. E essa é minha esposa, Júlia. A gente veio aqui porque eu queria que ela conhecesse o Senhor. E queria agradecer. Agradecer? Aquela bicicleta que o Senhor me deu mudou minha vida. Consegui fazer mais entregas, ganhar mais, ajudar minha mãe. E mais importante, me mostrou que existia gente boa no mundo. Gente que ajudava sem querer nada em troca. Fiquei emocionado. Eram tantas pessoas ao longo da vida que eu tinha ajudado de forma simples, sem esperar nada. E de vez em quando, uma delas voltava para agradecer. Fico feliz que tenha dado certo para você. Deu. Hoje sou formado, trabalho numa empresa boa, tenho minha família. E tudo começou com aquela bicicleta, com aquele gesto. Ele olhou para o João, que observava tudo curioso. Esse é seu neto? É. João, chegue aqui. O menino veio, educado, apertou a mão do Felipe. O seu vô é uma pessoa muito especial, sabia? Eu sei. Ele é o melhor vô do mundo. Felipe e Júlia ficaram mais um pouco conversando. Ele contou sobre a vida dele, sobre como tinha seguido estudando, como tinha construído uma carreira. Antes de ir embora, me abraçou forte. Obrigado por tudo, seu Antônio. O senhor pode não lembrar de todo mundo que ajudou, mas pode ter certeza que todo mundo lembra do senhor. Quando eles foram embora, fiquei ali parado, pensando. Quantas vidas eu tinha tocado sem perceber. Quantos gestos simples tinham significado muito para alguém. Rafael chegou do mercado naquele momento, viu minha expressão. Aconteceu alguma coisa? Contei sobre a visita. Ele sorriu. O senhor é assim, seu Antônio. Planta coisas boas e nem percebe o jardim que cresce ao redor. Acho que é o jeito que aprendi a viver. Fazer o bem sem esperar retorno. E é por isso que o retorno sempre vem, de um jeito ou de outro. Naquela noite, depois do jantar, os 3 estávamos na sala. O João desenhava no chão. Rafael lia notícias no celular. Eu folheava um livro antigo. A televisão estava ligada baixinho, mais como companhia que entretenimento. O João levantou, veio até mim com um desenho. Fiz a gente, vô, olha. Era um desenho simples, colorido. 3 figuras de mãos dadas, uma casa grande atrás, um sol amarelo no alto. Embaixo, escrito com letra torta, minha família. Peguei o desenho, olhei com atenção. Ali estava tudo o que importava. Não dinheiro, não bens materiais, não reconhecimento social. Apenas 3 pessoas que escolheram estar juntas, que escolheram se cuidar, que escolheram ser família. Ficou lindo, João. Vou guardar para sempre. Gostou mesmo? Amei. É o desenho mais bonito que você já fez. Ele sorriu, orgulhoso, e voltou para o chão para fazer outro. Olhei para Rafael. Ele também olhava o desenho, emocionado. Nossos olhares se cruzaram e não precisamos falar nada. Entendíamos. Tínhamos construído algo raro, algo precioso. Uma família que não veio do sangue, mas do coração. Uma família que não foi imposta pela biologia, mas escolhida pela vontade de amar. E quando deitei naquela noite, aos 80 anos, numa casa cheia de vida e propósito, agradeci. Agradeci pelas escolhas difíceis que tive coragem de fazer. Agradeci pela dor que me ensinou o valor da presença. Agradeci pelo Rafael, pelo João, por cada pessoa que cruzou meu caminho e me mostrou que família é muito mais que sangue. Família é escolha. E eu tinha escolhido bem. Fechei os olhos em paz, ouvindo ao longe o som do Rafael conferindo se o João tinha escovado os dentes direito, o barulho das águas da pia, as risadas baixas de pai e filho. Era o som de casa. Era o som de família. Era o som de uma vida bem vivida.
e não havia nada mais que eu pudesse querer.